Boa noite, pessoal. Vamos hoje mais um dia, mais um encontro. Hoje a aula vai ser aí ministrada pelo professor Luiz, em que ele vai abordar um tema aí muito importante e que foi escolhido aí pelos nossos alunos. Então não vou demorar muito, já vou passar a palavra para o professor Luiz para que ele possa dar início à aula de hoje. É uma honra e uma felicidade sempre poder estar nesse encontro, a convite da doutora Evelyn, mas já os considero meus amigos também. É o quarto encontro que eu tenho a possibilidade de poder falar um pouco daquilo que é a minha área de estudo. Nem tanto minha área de atuação, porque nós advogados, nós jogamos muitas vezes nas 11 e ainda torcemos, né? Mas eu curto esse lado da economia, esse olhar econômico sobre a sociedade e trazer o direito como esse balizador para o olhar, né? Como esse filtro para olhar a sociedade e a economia por meio do direito. E hoje, não que seja necessariamente um assunto apartado de tudo que a gente falou. Talvez seja uma lupa sobre tudo que a gente falou até agora. Hoje a gente vai falar um pouco da nova lei 14.905 de 2024, que versa um pouco sobre taxa de juros, juros legal, atualizações processuais, taxas para se utilizar em atualizações processuais, mas também em relação ao que isso modificou na lei da usura, na aplicabilidade da lei da usura em relação ao mercado financeiro e aos contratos entre pessoas jurídicas, certo? Bom, prometo que não vou me estender muito, mas para contextualizar, ultimamente nós temos falado sobre direito bancário, passamos um pouco pela seara do direito penal econômico e hoje nós vamos pegar tudo isso, todo esse conhecimento que a gente tem desenvolvido para poder ir afunilando o nosso olhar. Eu queria que vocês lembrassem do conteúdo da nossa última aula, quando eu falei para vocês que o pecado digamos assim, né? Se dentro da legislação penal do nosso país a gente pode encontrar pecados, digamos assim, o pecado que seria responsável pelas legislações penais dentro da ótica do direito econômico seria a usura, seria a ganância, digamos assim. E por que isso existe? Isso é muito importante a gente desmistificar, porque muito se acha que a ordem econômica do mundo, né, ela é uma soma zero. O que isso significa? Existe uma quantidade de dinheiro no mundo e o dinheiro nada mais é do que um instrumento para troca, para negociações, e que essa contagem ela é fixa. Então, o dinheiro ele troca, mas ele não se expande. Quando, na verdade, sabemos que isso não corresponde à realidade. O que acontece é que as economias elas estão sempre crescendo, de forma natural ou de forma artificial. O que acontece é que, com a falta de boa gestão dos estados em seus bancos centrais, há a impressão de papel moeda a mais do que seria o que é produzido numa economia de um lugar. Ou seja, o meu produto interno bruto, ele corresponde a um valor X, mas na verdade eu, como Banco Central, como pessoa que aperta o botãozinho na máquina de imprimir dinheiro, eu acabo imprimindo mais, porque eu tenho contas públicas para poder custear ou para poder, enfim. Não quero entrar na seara política, mas fato é que há uma impressão de moeda, há uma fabricação de dinheiro que não corresponde muitas vezes àquilo que é o produto de uma determinada economia. Isso acontece com os estados, mas lembra que a gente conversou que isso acontece também no sistema financeiro, pelos próprios
produtos financeiros que são vinculados, um banco, ele assume esse papel, digamos assim, também de uma forma, não diria nem tanto indireta. Eu gosto de dizer que o banco, hoje, nos dias atuais, ele ganhou um protagonismo econômico tão grande quanto os estados, quando ele tem o poder de te vender um produto financeiro, cobrar uns juros sobre aquilo, e esses juros, ele no mesmo momento que ele firmou o contrato com você, ele está vendendo a mercado no minuto seguinte, capitalizando dinheiro, quer dizer, capitalizando liquidez, né, trazendo liquidez para o seu banco e jogando esse produto para uma outra instituição que faz isso e por aí vai, até que haja mais dinheiro na economia futura do que na presente, sob a justificativa de que você vai arrumar mais dinheiro no futuro, coisa que você não tem nem no presente, mas não importa, porque o que eu fiz com você foi um produto. E como produto, eu vou ao mercado e vendo esse produto. Então, isso é muito interessante. E em relação a isso, é que você vai entender um pouco do assunto de hoje, de por que nós, no mundo jurídico, temos que conversar sobre taxa de juros. Nós temos que conversar sobre taxa de juros porque nós temos que conversar sobre um fenômeno que é muito importante e que é tratado a todo momento, que é o dinheiro, que é o produto financeiro, que está sobre todas as óticas do mundo jurídico. Por exemplo, lembra que, como estudamos no nosso último encontro, nós falamos um pouco de que o direito econômico ele vai conversar com o direito civil, ele vai conversar com o direito penal, ele vai conversar com o direito do consumidor, ele vai utilizar de vários âmbitos do mundo jurídico para poder falar sobre economia, sobre dinheiro e tal. E quando eu trago esse assunto juros, eu estou falando novamente sobre direito do consumidor, sobre direito penal, sobre direito econômico, sobre direito comercial, sobre direito societário. Como? Nós vamos ver mais à frente. Mas entendam, os juros é algo que o mundo jurídico precisa se debruçar e se debruça. Contudo, a análise sobre esse fenômeno na economia, ela era muito confusa. Como eu falei aqui no início, ainda não estava sendo gravado, mas eu deixo como sugestão para um próximo encontro. Em 1933, existiu uma lei, e existe até hoje, vigora até hoje, que é a Lei da Usura. O que é a usura? Usura é eu trazer juros maiores do que você pode suportar. É eu criar a ficção de que naquela economia haverá um volume de dinheiro muito maior do que aquela economia de fato representa a realidade. Fenômenos que aconteceram ao longo de toda a história, como as grandes crises econômicas. Por que acontecem grandes crises econômicas? Porque num determinado momento eu criei uma ficção de que aquela sociedade existe um determinado dinheiro que, quando na verdade a bomba estourou, não existia esse dinheiro e ninguém poderia arcar com aquilo que foi pactuado em seus contratos jurídicos de pagamento de juros a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, exemplificando, né, algo que a gente já comentou, mas para servir como nosso panorama, foi a crise dos produtos financeiros ligados ao ramo imobiliário de 2008, que começa nos Estados Unidos, mas que se expande para o mundo inteiro, onde se vendiam produtos e se vendiam produtos financeiros que supostamente eram vendidos como super confiáveis e se revendiam e se criavam novos produtos em cima desses produtos financeiros, se criavam novos, até que chegou uma cadeia global onde não se pôde mais arcar com aquilo que foi pactuado e
foi uma explosão em cadeia, né? Onde você não pôde pagar um determinado contrato de financiamento, mas, na verdade, esse produto financeiro já tinha sido revendido, já tinha virado um produto sintético, misturado, enfim. Uma loucura que tudo causado pela ânsia de ganhar mais dinheiro do que aquela economia pode suportar, do que aquela economia produz, do que existe na realidade. Então, por exemplo, como que eu vou vender uma casa, ou como que eu vou pactuar um contrato de empréstimo, ou qualquer coisa, querendo ganhar um lucro em cima disso que não corresponde àquilo que você mesmo pode produzir. Para isso é que se cria-se, então, e se pensa em um limite econômico, na época lá de 1933, para falarmos sobre a lei da usura. Mas, mais uma vez, não é o nosso tema de hoje, é só uma sugestão para um próximo encontro. Mas o que essa lei importa para o encontro de hoje é que essa lei, até então, era o que falava e versava sobre esses contratos, esses pactos e essas atualizações financeiras. Todos nós aqui que só atuamos no mundo jurídico, né, sabemos que num determinado momento temos que atualizar uma determinada obrigação de pagar ou executar uma determinada ação sobre um determinado valor, que muitos de nós utilizamos como juros legais, né? Aquela taxa de 1% ao mês, que está no conhecimento popular do mundo jurídico. Mas da onde isso vem? Por que isso vem? Por que chegamos a essa conclusão, né? A gente aprende a fazer e replica. Mas, por exemplo, eu vou deixar aqui no chat uma plataforma que eu utilizo, já utilizei muito e fica de indicação para vocês, que é o Dr. Calc, que se vocês... Deixa eu ver onde está. Aqui. Mandei aí no chat. Essa plataforma de cálculo, que é muito utilizada, que talvez vocês já conheçam, vocês vão notar que ao buscar fazer um cálculo jurídico, ele vai te dar diversas opções, diversas taxas de juros jurídicas, inclusive, de que são aplicados em determinados tribunais ao longo de todo o Brasil. E você vai vendo que existe uma confusão realmente do que é o juros legal, do que é o valor a ser atualizado, a taxa de juros a ser atualizada. A que devo recorrer? Quando fazer um contrato onde se prevê a aplicação de juros, a aplicação de correção monetária, o que devo recorrer? Vocês, com certeza, assim como eu, já foram indagados por clientes sobre qual taxa de juros usar, o que é o mais correto. No nosso grupo mesmo, esses dias nós conversamos sobre qual taxa de juros utilizar para se fazer uma atualização. E é sobre isso que houve recentemente, o nosso amigo Henrique trouxe essa elucidação, que com o avançar da sociedade, com a popularização de produtos financeiros, nós começamos a nos familiarizar com algumas taxas de juros específicas. Primeiro, a taxa de juros básica do Brasil, que é a Selic. Tem também o IPCA, que a gente fala, né? Nós falamos muito de inflação, mas não temos noção que a inflação, o cálculo da inflação, ele é feito a partir de uma taxa desenvolvida pelo IBGE, que é a taxa IPCA-E. Existe a IPCA sozinha, né? Existe. Mas hoje, de forma atualizada, né, nós utilizamos a IPCA-E.
E quando falamos em inflação, nós estamos falando dessa taxa específica. Existe também a taxa de juros desenvolvida pelo Instituto Getúlio Vargas, que é a IGPM. Existem também tantas outras que são tão famosas quanto, mas muitas tem uma específica que é muito se falada em produtos bancários, né? Que é o CDI, utilizada nos produtos como LCI, LCA, alguns debêntures, ou os famosos CDBs, que são atrelados ao CDI, né? Que é uma taxa específica para produtos bancários, que segue muitas vezes a Selic, sempre se mantendo um pouco mais abaixo. A Selic, mais uma vez, né? A taxa de juros básica do Brasil. E... Iconic for Gabriel Medina. Oi, Alejandro? Posso continuar? Vou continuar. Então, voltando. Temos essas taxas de juros, mas quais utilizar, né? Então, na lei... Então, houve-se uma grande discussão no STJ sobre o que utilizar, porque cada advogado, nós como advogados, né, o nosso trabalho é defender o nosso cliente pro máximo que pudermos dar de resultado para ele. O melhor trabalho que pudermos fazer na melhor possibilidade. Então, quando se há um universo de possibilidades, nós podemos transitar naquilo que achamos ser o melhor para o nosso cliente. E nisso, houve-se muitas discussões recentes atreladas a qual taxa de juros seria correto para se realizar uma atualização. Nessa discussão desses temas, desses diversos processos que foram realizados ao longo de muitos anos, chega-se, então, a essa discussão do STJ de qual deveria ser, então, a taxa de juros utilizados para atualizações processuais, para discussões sobre contratos, sobre mercado financeiro, que não pensem vocês que o mercado financeiro ficou de fora dessa legislação, não. A gente sempre traz para a nossa casuística diária, digamos assim, né, da pessoa física, dos nossos clientes, mas fato é que a gente sempre que tem um encontro, né, a gente sempre vai falar um pouco sobre mercado financeiro e hoje não é diferente. Por quê? Porque o mercado financeiro importa e porque você, advogado, tem que olhar para esse nicho, tem que olhar para esse mercado de oportunidades, de ser um profissional jurídico atuante dentro do mercado financeiro. Não pode, em momento algum, enxergar essa fatia crescente a cada vez mais e não enxergar oportunidades para você estar ali. Mas vamos... contextualizei um pouco do que são taxas de juros, sobre a problemática de haver diversas taxas de juros, sobre a importância da lei da usura e como essa nova lei, a 14.905, vai não reformar a lei da usura, não, mas vem falar e definir coisas... artigos jurídicos que até então seguiam a lei da usura e que agora passam a seguir a 14.905. E já tranquilizo vocês que é uma lei bem curtinha, de apenas 3 artigos e poucos incisos. Mas fato é que eu não vou ler, porque todos nós aqui podemos ter acesso a ela, mas vou falar dos 3 fatores importantes que ela vai deixar como legado. E os 3 são eles. Primeiro, né, lá no artigo 2º dessa lei, né? Não cumprir da obrigação
Responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. E o importante está lá no parágrafo único, onde ele vai falar que não sendo convencionado, nada específico, né? Nenhuma legislação específica, a aplicação do IPCA é o que vai fazer essa atualização monetária. Ou seja, pensa comigo, meus amigos, o que é o IPCA? O IPCA é o índice que vai influenciar na inflação do país. Ou seja, um influencia no outro, né? O IPCA é uma taxa que o IBGE, fazendo a sua pesquisa chamada PNAD contínua, que é uma pesquisa que vai nos lares e vai conversando e vai nos mercados, enfim, vai fazendo pesquisas de preço, pesquisa com relação às famílias e vai vendo que as pessoas estão tendo que gastar mais para comprar determinados produtos. E com uma fórmula matemática lá, se chega a esse determinado índice dizendo que de um ano para outro, as pessoas precisam gastar X reais para poder comprar determinados produtos que elas compravam com Y. E aí, essa atualização, essa razão de valores é o que faz a IPCA, que aumenta anualmente. Dificilmente ela atinge patamares maiores do que 6% ao ano, mas normalmente ela gira ali em torno entre 2% a 6% ao ano. Quando aí pensa, poxa, uma IPCA baixa significa que houve pouca inflação, correto? Uma IPCA alta significa que teve muita inflação, ou seja, quando há muita inflação, você tem que despender um volume de dinheiro muito grande para comprar os mesmos artigos que você comprava anteriormente com um volume menor de dinheiro. Entendemos isso? Parece economês, um vocabulário econômico muito profundo, mas não é. É simples. E você, advogado, precisa ter consciência disso. Porque você vai utilizar agora desse índice para poder fazer as suas atualizações. Porque antes utilizávamos um índice, lá na lei da usura, que não passava de 6% ao ano. Na verdade, não passava não. O mínimo era considerado 6% ao ano. E agora, meus amigos, atrelado a IPCA, você não vai fazer uma atualização fora do que foi o crescimento daquela economia, daquela inflação econômica da nossa sociedade. Então, supondo, né, que houve uma atualização, que você precisa fazer um cálculo de atualização, e você vai utilizar a IPCA daquele ano. E aquele ano foi um ano econômico muito bom, onde a inflação ela não cresceu mais do que 2% ao ano. Beleza, você já sabe que você vai acessar o Bacen, né, que é o site do Banco Central, e vai ver lá quanto foi o acumulado da IPCA nos últimos 12 meses. E com essa taxa de juros, você vai fazer, com esse acumulado, você vai fazer a sua atualização financeira. Oportunamente, temos também estipulado por essa mesma lei o que é, então, a taxa de juros básica do Brasil, que fica lá no seu artigo 2º ainda da mesma lei, 14.905, é isso aí mesmo, lá no artigo 2º, mas na parte que vai falar sobre
taxa legal, vamos lá, parágrafo 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial da Selic, né? O Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Ou seja, agora, meus amigos, a taxa legal de juros para você tratar sobre juros legais é a Selic. Poxa, mas antigamente a gente fazia... Estou procurando aqui onde está a nossa... Ah, tá aqui, achei. Onde está a nossa conversa, né? Poxa, mas antes eu sempre utilizei aquele cálculo de atualização de 1% ao mês, né? Que dá 12% ao ano. Meus amigos, muitas vezes 12% ao ano não corresponde à atualização comum da economia. Ou seja, a Selic, sim, é uma taxa variável, né? Mas é uma taxa que corresponde ao que é o crescimento de produtos básicos econômicos, como, por exemplo, o crescimento do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, ele é atrelado, muitas vezes, à taxa Selic. Então, um processo que muitas vezes você atualizava a 1% ao mês, esse processo renderia a você mais do que o Tesouro Nacional, mais do que um produto financeiro. Você poderia, muitas vezes, com o processo, estar em vantagem econômica a muitos outros produtos do mercado financeiro. O que não é que seja problemático, mas cria um fenômeno que é, digamos assim, artificial, sabe? Você não está correspondendo ao que é a economia daquele país. Você está criando uma artificialidade. E essa lei, quando ela busca estabelecer a Selic como aquilo que é o padrão, ela vem falar que, ó, galera, vamos estabelecer aqui um padrão para tudo. Vamos parar de criar diversos índices, diversas possibilidades. Não, agora utiliza-se Selic para estabelecer taxas de juros. Beleza? Beleza. Então, processualmente a gente vai falar sobre isso. Contratos imobiliários, vamos utilizar a Selic. Vamos utilizar a Selic. A Selic é padrão? Não. Você, quando precisar fazer um cálculo de juros, você também vai fazer o mesmo movimento de abrir lá o Bacen para ser mais confiável, tá? Não quer dizer que você não possa pesquisar na internet e achar o acumulado da Selic do último mês ou dos últimos 12 meses em outros sites. Você pode utilizar. Mas eu seria leviano em dizer para você que são sites seguros, quando, na verdade, seguro é entender como funciona o site do Banco Central do seu país, que é a função do Banco Central, na verdade, versar sobre taxas de juros, sobre produtos financeiros, como eles serão regidos, né? No nosso último encontro, eu lembro que falamos muito sobre a CVM, né, como uma instituição que regula a Bolsa do Brasil, né? A Comissão de Valores Mobiliários, todos aqueles valores que estão atrelados ao mercado financeiro, mas ainda acima você encontra o Banco Central. A gente precisa ter familiaridade com o Banco Central. Pensa naquele seu cliente que vai discutir com você os valores exorbitantes que um banco impôs dentro do empréstimo consignado dele. E aí você vai buscar esse refúgio aonde? Se há a dúvida, busquem o Banco Central, que é o mais confiável e que, na verdade, vai estabelecer as normas e padrões que agora se uniformizou, né, com essa nova lei. Então, temos aqui atualizações IPCA, taxas de juros básicas, Selic e a terceira, e para mim, a que as pessoas menos se atentam, que é lá o artigo 3º, que ela vai fazer uma modificação muito interessante. Vou ler aqui só
para vocês entenderem o seguinte, ó. Não se aplica o disposto no decreto 22.623 de 1933, que é a lei de usura, às obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, apresentadas por títulos de crédito e valores imobiliários, e daí vai, né? Que se vocês, quando lerem, vocês vão ver que tudo isso aqui é mercado financeiro. Então, meus amigos, se com o artigo 2º ela tira a lei da usura para poder versar sobre atualizações e taxas de juros, ela vai tirar a lei da usura também dos produtos financeiros atrelados a mercado de valores mobiliários, a bolsa de valores, e a contratos pactuados entre empresas, ou seja, ela solta a economia nesse sentido, para que dentro dos valores mobiliários, dentro do mercado financeiro, eu não esteja atrelado, eu não esteja preso à lei da usura. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu diria que o lado bom dessa história é que estamos ganhando um caráter de economia mais Estamos ganhando um caráter de economia mais solta. Estamos liberando o mercado financeiro. Não quero entrar aqui em questões políticas, mas fato é que o mercado financeiro ele é um cacique que apita muito no nosso país. A gente não tem noção, muita noção, né? Não é muito popular esse assunto, mas fato é que o mercado financeiro, né? Os nossos entendedores de mercado financeiro, leia-se banqueiros, entendem bastante e eles apitam muito no nosso país, por mais que sejam poucos vistos. Mas também, fato é que eu não estou aqui fazendo uma defesa e dizendo que eles são privilegiados pela legislação. O que acontece é que cada vez mais a gente vai vendo um protagonismo e uma popularização do mercado financeiro e que políticas como essa vão soltando cada vez mais esse leão. E soltar esse leão tem o seu lado positivo, digamos assim, quando entendemos o que essas taxas de juros significam, mas quando você tem uma população que não entende absolutamente nada de mercado financeiro, de taxas de juros, de Selic, IPCA e outras coisinhas mais, você tem também uma oportunidade desses grandes profissionais, digamos assim, do mundo financeiro, levar, não digo vantagem, mas atrelar pessoas a esses produtos com taxas de juros pactuadas conforme as suas brechas, digamos assim. Claro, né, a lei da usura ela não foi revogada. Ainda pode e deve ser utilizada por nós. Mas fato é, meus amigos, que com a abertura do mercado financeiro a não estar sujeito a taxas de juros antigamente atreladas à lei da usura, hoje você tem uma maior abertura para pactuar contratos de mercado financeiro à vontade do mercado, entendeu? Não quer dizer também que haverá uma loucura nesses contratos, claro que não. Eu acredito, não digo que sou um defensor do mercado financeiro, mas sou um estudioso desse assunto. E posso falar para vocês que o nosso mercado brasileiro, ele é muito difícil ter algum produto que de fato lese a economia nossa como um todo. O que não quer dizer que não tenham contratos que sejam feitos que possam lesar os nossos clientes. E é esse o foco do nosso encontro de hoje. Entender que existe uma lei
como a 14.905, que fez uma modificação lá no lá no Código Civil, nos artigos 590 ou 596. Deixa eu ver aqui. Foi o que, na verdade, nenhum nem outro, foi o 591 e também o 406, que eu deixo aí como dever de casa, para que vocês possam ler depois, que foram alterados com essa nova legislação desse ano fresquinha do nosso país. E aí, anotem aí, 406 e 591. É muito importante, então, essa lei pequenininha, de apenas 3 artigos, mas que traz uma pacificação daquilo que era o entendimento sobre a atualização e taxas de juros básica do Brasil, mas também de uma maior liberdade econômica para a atuação no mercado financeiro. É interessante, meus amigos. A cada vez que eu posso falar com vocês, eu sempre gosto de ressaltar que nós, advogados, precisamos entender esse mundo econômico e esse mundo da financiarização como um mundo de oportunidades para a gente. Nós não podemos ficar distantes disso. E ainda que não sendo profissionais jurídicos ligados ao mercado financeiro diretamente, por exemplo, como sendo um advogado de um banco ou um advogado de uma corretora, com certeza você vai ser advogado de alguém que vai estar adverso a uma dessas instituições. Mas mais importante ainda é você buscar, sim, oportunidades nesse mundo, que há muitas e há cada vez mais, e é crescente e cada vez mais vem se popularizando. E você não pode estar fora disso, e você vai contar sempre comigo para poder auxiliar você a entender melhor esse mundo financeiro e esse mundo econômico. Mas devemos, sim, ver que há oportunidades não só para profissionais jurídicos atuarem, digamos assim, como advogados, mas também atuarmos como agentes jurídicos com conhecimento, perdão, agentes financeiros com conhecimento jurídico. Existe um mundo de oportunidade para sermos profissionais dentro do mundo financeiro que muitas vezes nós não estamos olhando. Por que não você, advogado, ser um agente autônomo, ser alguém com uma certificação jurídica, ser um agente financeiro, mas trazendo todo o seu feedback jurídico, criando um ambiente de mercado melhor. Meus amigos, o ambiente financeiro do nosso país, a gente tende a ter um olhar de digamos assim, né? Pessoas que olham o mundo financeiro como práticas ruins sendo realizadas, das quais precisamos defender os nossos clientes delas. Mas também não é só isso, também é um ambiente muito seguro se olharmos a nível mundial. E a problemática está em não entendermos, em sermos leigos nos assuntos financeiros. E faço o convite para que conheçam mais e que possamos, num próximo momento, nos aprofundarmos nesse tema, que falei tão en passant, queria falar muito mais, mas podemos sim marcar novos encontros para podermos aprofundar. Certo, meus amigos? Espero ter contribuído um pouquinho e até o próximo encontro. Doutora Evelyn? Tá aqui. Estava aqui apertando no microfone para abrir. Sim. Bom, eu te agradeço aí pela aula assim, exemplar, maravilhosa. É um tema novo, porque retrata uma lei agora, de 2024,
E falando aí dessa questão da atualização, então, assim, é de extrema importância, foi até pedido do Henrique. E aí, o que a gente vai fazer agora? Abrir para dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi abordado aí pelo professor Luiz na aula de hoje. Antônio, pode falar, Antônio. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, agradeço aí doutor Luiz Ronaldo, doutora Evelyn, né? Saúdo os demais colegas que estão participando aí dessa maravilhosa aula. E assim, dizer que o tema, né, que o doutor Luiz trouxe é um tema está muito em voga, está muito discutido, né? Essa questão da atualização monetária dos juros, em função dessa recente decisão do STJ, que pacificou essa polêmica que existia há muitos anos, né? E muito interessante a colocação, né, do Luiz nesse tratamento aqui da 14.905, principalmente do artigo 3º, né, que retira a lei de usura, né, flexibilizando bastante o mercado interbancário, né? Então, ao mesmo tempo que deixou o mercado financeiro guerrear, né, vamos dizer assim, trabalhar com mais flexibilidade, também pacificou um problema antigo que tinha na questão, por exemplo, da atualização de juros, né, dos contratos, por exemplo, de imobiliário, de locações, principalmente. Sim. Então, pegando o gancho do Luiz, né? Estou aqui com a lei, que até semana passada eu cheguei até a imprimir essa lei, que a gente estudou ela um pouquinho. Ela traz, na mudança do 406, como o Luiz bem colocou, né, no parágrafo 1º, que a taxa ela corresponde a Selic menos o IPCA, né? Sim. E aí esse tema foi bastante discutido em um curso que eu participei na BAME, que tratava sobre, entre outros assuntos, esse tema, como que seria o cálculo desses juros, né? Dessa atualização. Sim. Então, o Banco Central, ele até pediria ao Luiz, se ele souber algo a respeito, o Banco Central ficou de disponibilizar uma calculadora para o cidadão, né, utilizar, e a fim de facilitar esse cálculo. Até semana passada, eu dei uma olhadinha lá no site, não estava disponível. Então, assim, esse 406, ele é muito assertivo, mas, ao mesmo tempo, ele não fala, por exemplo, a Selic. A Selic ela é anual, ok, mas o Banco Central também... A Selic é mensal. É mensal. Isso, mas o ideal é que você faça um cálculo do acumulado dos últimos 12 meses. Perfeito. Trabalhei ele com índice acumulado, né? Isso. Okay. Mas, por exemplo, então, para equiparar as taxas e fazer um cálculo correto, teria também que equivaler ao IPCA. Sim. Né? Então, essa questão do cálculo, como que seria, alguns entenderam que era preferível utilizar a taxa Selic acumulada, encontrava o valor em reais, e também aplicava o IPCA mensal e encontrava o valor em real, e diminuía um do outro, você teria ali o valor a cobrar, e multiplicaria pelo prorata, pelo período de atraso. Sim. Então, assim, eu queria saber, Luiz, a sua opinião, se há alguma previsão dessa calculadora lá no Banco Central ou não. Na sua opinião, como é que isso poderia ser tratado? Posso dar uma colaboração? Enquanto não há essa disponibilização, né, dessa ferramenta, né? Sim. Cara, não tem ainda, Antônio, previsão. Mas eu gosto muito do site do Banco Central, tá? Não vou aqui também, se ele vier falar que é intuitivo, não. Exige um pouco de proficiência de você ficar mexendo lá. Mas eu gosto. E tem até uma função interessante lá, que é o Focus, né? O Boletim Focus, que é a previsão do crescimento da economia dos próximos meses. Aí você se inscreve lá e recebe em inglês, português, enfim. É muito interessante. Também convidar todos a poderem pesquisar isso lá. Mas, enfim, não tem essa previsão de calculadora. E
enfim, pelo momento político que vivemos no Brasil, também de incerteza em relação ao Banco Central, acredito que possa acontecer talvez num próximo ano. Mas, enfim, independente disso, a minha tática para isso, eu tenho uma contadora dentro de casa para me ajudar, tá? Então, isso facilita o meu trabalho. Mas, pelo que eu converso com ela, supondo assim, eu vou fazer uma atualização. Qual período que eu vou atualizar? Vamos fazer um cálculo redondo aqui, né? Eu vou atualizar os últimos 12 meses de uma causa ou de qualquer coisa assim nesse sentido, né? Supondo. Ou até para ficar talvez melhor de entender, né? Eu ganhei um processo em maio. Em junho eu vou executar esse processo. E aí eu tenho que atualizar em cima da data da citação. Beleza. Então, eu vou pegar a data da citação e eu vou mês a mês o que foi o crescimento da Selic. Supondo que esse processo andou 12 meses, mundo ideal, né? Para a gente fazer o acumulado dos últimos 12 meses da Selic. Aí eu vou lá, Banco Central, 12 meses da Selic, acumulado 12 meses. Eu vou lá, somar, mês a mês. Aí no mês foi 0,8, no outro mês foi 0,9, no outro mês foi 0,7, no outro mês foi 1,2, entendeu? E aí, pum, somei mês a mês. Cheguei lá na minha quantidade de meses, o acumulado da Selic. Fiz isso. Atualizei. Supondo que deu 10%. Então, eu ganhei R$1.000. Eu tenho que colocar 10% de R$1.000. Eu coloco lá 1.100. Para fazer cálculo redondo, tá? Só que desses 100, eu tenho que deduzir o IPCA. Supondo que o IPCA da economia, o crescimento econômico, foi 6%. Então, eu vou pegar desses 1.000, quanto que é 6% desses 1.000? Se eu não me engano, é R$60. É isso? É isso. E aí, dos 100, eu tiro os 60. Então, na verdade, eu vou fazer uma atualização que eu vou ganhar R$1.400. Entendeu? Entendi. E uma outra dúvida... Mas assim, calma. Minha sugestão, tá? Não vejo ainda muitos casos assim, com esse cálculo tão perfeito, como eu estou falando com vocês. Mas, tá sendo gravado ainda, doutora Evelyn? Tá. Então, vou deixar uma dica, tá? Site do TJ, calculadora. Utilizem-na. Enquanto não muda, né? Entendeu? Sim. Fica com essa dica aí. Era até exatamente isso que eu ia falar, porque tem uns meses atrás gravamos um vídeo falando sobre isso, o cálculo simples lá no site do tribunal. E lá no tribunal ainda não teve nenhum tipo de correção. Isso. Né? Ainda está usando aquele da taxa de 1% ao mês e tudo. Então, isso é que hoje nós temos advogados, eu sempre digo, para cálculos simples, eu uso lá aquele que tem no site do tribunal. Para um caso mais complexo e tudo, aí realmente a gente precisa de um contador para nos auxiliar. O que eu acredito que vai acontecer é que quando começar a sair decisões já com a aplicação dessa lei, o juiz vai ser bem claro ao determinar que vai ser conforme lei, tal. Não, você pode ver que as decisões que até então vêm, fala com a correção, a partir da citação de 1% ao mês de juros. Então, eu acho que a partir daí vai vir a diferença na própria sentença do juízo. Você entende também por essa forma, Luiz? Perfeitamente. Esse é o caminho, esse é o gabarito. A gente está falando de algo que é importante que tenhamos esse feedback para estarmos preparados para o futuro que virá. Mas temos o dever de fazer o melhor para o nosso cliente com as possibilidades que existem. E se as possibilidades que existem hoje são essas da aplicabilidade do 1%, do cálculo conforme é disponível no site do TJ, meu amigo, não tem conversa. É isso.
Entendeu? Se na sentença veio 1%, 1%. Entendeu? Perfeito, entendi. Porque lembra do início do nosso encontro. A legislação, ela acompanha a sociedade. Hoje nós estamos discutindo Selic, IPCA. Hoje é mais comum ouvirmos estes termos que antes passava no jornal e nós nem sabíamos do que se tratava. Hoje é popular você entrar num elevador e ver quanto está o dólar em relação ao real. Em 1933, na lei da usura, não era, meus amigos. E de lá para cá, a sociedade mudou muito, criou-se diversas taxas de juros, que é a sugestão que eu dei do Dr. Kalk, né? Para vocês verem a quantidade de taxas de juros que é possível se fazer cálculo no Brasil. Entende? Então, calma. Vamos usar o que a gente tem como padrão, como já conhecemos, mas estejam preparados para o que possa vir. Entendeu? Ok, entendido, Luiz. Obrigado aí pela dica. Tamo junto. Mais alguma dúvida, alguém? Vamos ver. O Rubens fez um questionamento no chat, parece. Sim. Consegue ler, o Luiz? Deixa eu ver. Olá, Luiz. Estou entendendo que você recomenda utilizar a taxa Selic quando não há especificação de juros a serem cobrados. Essa é a Lei 14.905. Mas, na grande maioria das vezes, contratos indicam taxas de juros a serem aplicadas a alguma correção monetária. Os juízes, em suas sentenças, também indicam a taxa de juros a ser aplicada. Nesse caso, qual é o indicador a ser aplicado? O que o juiz mandar, meu amigo. É o que o juiz mandar. A gente joga com o que o juiz mandar. Eu quero minha indicação, tá? É o que o juiz mandar. Mas minha indicação acima disso é o que for beneficiar o seu cliente. Se existe uma possibilidade jurídica de você calcular algo para benefício do seu cliente, utilize dessa jurisdição, dessa lei, para poder beneficiar o seu cliente. Entendeu? Vamos lá. O que eu entendo, Luiz, desse Sim. finalzinho da pergunta, até porque você já até respondeu, que a gente falou sobre isso, Sim. que é o que você falou. Vai ver o que é mais beneficiário para o cliente. Sim. Mas se o juiz sentenciou mandando pagar 1% ao mês, a partir da citação, a partir do desembolso do valor, que é a forma que veio padronizada as sentenças, e você vê que aplicando essa legislação vai se tornar muito mais vantajoso para o seu cliente, vai ter que se fazer o quê? Recorrer e tentar aplicar essa lei. É óbvio que é claro que aí vai ter que analisar essa situação, porque, por exemplo, a princípio, o seu processo, se foi distribuído antes da vigência da lei, essa questão, se essa lei ela atinge só daqui para frente, então tem várias outras situações que tem que ser analisadas para ver a viabilidade recursal, que não é hoje a discussão aqui do nosso encontro, e se apresentar a própria legislação, mas é isso que tem que ser analisado, porque o processo pode ser tido a distribuição bem anterior à vigência da lei, e aí a sentença ser proferida quando essa lei já entrou em vigor. Então, vai ter que se analisar, óbvio que isso vai ter discussão, então a gente vai começar a ter jurisprudência sobre isso, e aí a gente sempre ficar atualizado para ver o que o tribunal vai começar a decidir em relação a isso. Se essa lei já vai aplicar para os processos que já estavam em tramitação, quando tiver a possibilidade de recurso ou não, se vai ser a partir daquele momento para frente, quando os juízes começarem a se manifestar, até porque não havia causa de pedir nesse sentido a aplicação da forma dessa correção pela Selic, porque a gente não sabia da existência dessa lei, que veio agora de forma recente. Então, são coisas que a gente vai ter que acompanhar, porque isso ainda vai ter muitas mudanças aí e decisões do tribunal. Com certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas quando a lei entrar em vigor e os processos a partir dela, o juiz vai ficar vinculado à lei, né? Aí ele vai ter que, não vai ter essa discricionalidade, vai ser
de acordo com o que está na lei, né? Cara, eles ficam, né? Em tese, sim. Em tese, sim. A Em tese, prática, sim. a gente tem a lei totalmente sendo interpretada pelos juízes de formas, né? Isso acontece. Então, é isso que a gente fala. A gente pode, o juiz ainda sentenciar em cima de 1%, tendo a lei já em vigor, e aí vai ser realmente essa questão de analisar para ver a viabilidade recursal, sempre apresentando o cliente. Eu acho que se a diferença não for muito significativa para se discutir, é o que tem que ser apresentado para que o cliente decida pelo tempo que vai perder aí nessa nova fase recursal. Meus amigos, eu sinto que, assim, esse assunto, eu apresentei assim, não digo superficialmente, mas eu quis ser objetivo para focar em determinadas coisas. Mas eu sinto que para a gente falar bem dele, para vocês entenderem do porquê de 1% que daria uma explosão mental, assim, para vocês entenderem porquê do 1%, porquê da Selic, porquê do IPCA, a gente teria que fazer um encontro muito maior. Mas para encurtar, 1% é muita coisa. Entendeu? Você só vai bater 1% ao mês se você, sei lá, comprar a nova grande empresa explodindo no mercado. Então, você ter um processo corrigido, juros, mora, atualização, indenização, não sei o que, mais 1%, meu amigo, é melhor sair distribuindo o processo do que comprar produto no mercado financeiro. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito superficial o que eu estou falando, tá? Para te fazer entender sobre isso, eu precisaria de mais tempo. Mas essa legislação tem um pouco desse feedback, sabe? Tipo, vocês veem, né, que com o tempo vai passando, determinados entendimentos vão trazendo as sentenças para valores cada vez menores, dando a mero aborrecimento, enriquecimento ilícito, etc, etc. E trazer para essas taxas é exatamente trazer para gente, vamos trazer mais, botar mais o pé no chão para aquilo que é economia real? Vamos pacificar isso aqui? Porque entrar na justiça está sendo um investimento maior do que mercado financeiro, digamos assim, sabe? Vamos lá. Eu acho que tem mais uma dúvida aí, né, Alejandro? Tem uma dúvida aí? Não é dúvida, não. Eu só acrescentar essa questão do 1%. Sim. Porque o cálculo, só acrescentando, além de ser 1%, é composto. Isso. Aí, gente, isso, 1% está muito acima do... muita, 1% de juros composto ao mês é muito dinheiro. Sim. Você sabe Aí, que pega esse processo que o juiz sentencia a partir do evento lesivo e o processo corre 10 anos. Aí ele sentencia e aplica juros de moras e juros legais de 1% ao mês a partir do evento lesivo. Só que o processo tem 10 anos. Bota 1% de juros compostos em 10 anos. De juros vai dar mais do que a lesão. De juros Sim. vai dar mais que o dano moral. Ou o que seja, o dano material que venha a se recompor. Vai dar uma enormidade. Juros compostos faz um milagre absurdo. Não sei se é milagre. Sim. É uma coisa monstruosa. Realmente, 1% ao mês Sim. é complicado. É complicado. Mas tem uma coisa aqui no artigo 406 também complicado. Sim. Porque ele manda aplicar lá em cima o IPCA, de atualização monetária. Até então, tudo bem. IPCA ser utilizado como índice de atualização monetária. Legal, Sim. ok. O problema é que quando ele vem no 406 e fala dos juros legais, que é o que se paga pelo preço de utilizar o capital alheio, ele usa a Selic deduzido do IPCA. Nos anos em que você tiver uma redução de Selic, um aumento uma redução de Selic, um aumento de IPCA, esses juros legais vai vir quase zerado. Sim. É verdade. Esse é o problema. É verdade. Ou seja, o que tinha antes não era bom
E o que veio substituir também não é lá Mil Maravilhas, né? Então, calma. Se você parar para pensar, para a gente advogado, o que tinha antes era muito bom. Era muito, perdão, é verdade, era muito bom, é Entendeu? verdade. Eu não Sobre expressei, essa perspectiva, é que era. eu me expressei mal porque eu me expressei olhando só o lado da justiça no que retange a conta, né? Mas você tem razão, o lado de advogado é muito bom, é verdade. Sim. Mas também pode ser que não, pode ser que como a Selic ela é variável, ela pode ser melhor do que 1% ao mês. Já tivemos anos de Selic a 14%. Gente, eu não quero falar de política, mas lembrem do final do governo Dilma. Taxa Selic é 14%, 15% ao ano. Começou a cair agora, nesse último governo. Sim. Entendeu? Eu penso, assim, é um assunto que dá muito pano para manga, mas concordo perfeitamente com o Alejandro, que tem esses fenômenos que acontecem. Mas, assim, ainda pegando um gancho da dúvida do Henrique, né? Em tese vai ser assim, até vermos as jurisprudências, entendeu? Até vermos os entendimentos, até vermos como isso vai funcionar. Porque olha só, peguem a lei da usura e vocês vão ver que os juros compostos eles não deveriam ser aplicados juridicamente. No entanto, eles são. Entende? A prática vai determinar. E aí fica o entendimento final. Cara, enquanto você foca na prática, mas esteja preparado. Esteja preparado para entender o que é Selic, o que é IPCA. Esteja preparado para entender que o mercado financeiro é uma lógica diferente e que você não pode fechar os olhos para isso. Muito pelo contrário, você tem que chegar oportunidade ali. Mas joga com a regra debaixo do braço. Entendeu? Utiliza o que está sendo utilizado e o que é favorável para o seu cliente. Tenha bases favoráveis para o seu cliente. Mas é um jogo. O jogo vai se desenrolar. Entendeu? Agora, esse assunto da lei da usura, que é uma coisa que eu gostaria de propor aqui para um próximo encontro, talvez, ele é muito interessante, mas corre o risco de não... É interessante para mim, entende? Corre o risco de ser interessante para mim, porque é minha área de estudo, digamos assim, é o que eu gosto de estudar. Mas a gente vai estar analisando uma lei de 1933, entendeu? Talvez não seja interessante academicamente, mas não seja interessante na prática. Até porque interessante na prática é essa 14.905. Entendeu? Mas fica dever de casa. Tenham acesso à lei da usura. Porque é a que é citada, é o decreto que é citado no artigo 3º da 14.905. Tenham curiosidade, sabe? Cara, eu acho economia é um assunto muito interessante. Só que a economia, pela economia, ela não é tão interessante quando você traz um feedback de outra área para olhar ela, sabe? Quando você olha a economia sobre um filtro, ela fica muito mais interessante que o nosso filtro jurídico, cara. Nós enxergamos o espaço pela ótica da legislação. Então, quando você olha a legislação, ela trava a economia, ela liberta a economia, ela regula as relações econômicas sobre uma determinada ótica. Ganha novos coloridos, sabe? É muito interessante, eu acho. Mais alguma dúvida para a gente poder finalizar? Posso, rapidinho? Claro. Tirar uma última dúvida, Luiz. O artigo 5º da 14.905, né, inciso 2º, ele traz lá um vacatio legis de 60 dias após a data da publicação da lei. Então, a lei ela foi promulgada em 28 de junho, agora. Sim.
e me parece que ela foi publicada no dia 1º, acho, de julho. Então, teríamos aí um vacácio seria agosto, setembro, até o dia 1º, né? A data, Antônio, só cortando, a data que está prevista, né, para entrar em vigor é dia 30 de agosto. 30 de agosto, entendi. Mas o inciso 2º, ele diz que seria apenas quanto aos demais dispositivos, né? Então, há assim, um entendimento, quer dizer, há debates em que uns entendem que a lei já está valendo e que outros só valerão a partir agora, né, como o Henrique comentou, a partir de agosto, né? Então, assim, na sua opinião, você acha que esse inciso 2º, ele só é aplicado aos demais artigos, aos demais dispositivos, ou ela já está valendo? Porque, Não, inclusive, acho que cara, não tem juiz utilizando ela nas suas sentenças agora, né? é Está meio agosto. confuso, né? É agosto, é agosto. Não é agora. Não, não tá valendo. É, segue a regra a regra não, segue a opinião do 30 de agosto. Não pensa que tá valendo, não. A prática fala com a gente, entendeu? A prática tá falando com a gente que ninguém tá olhando isso ainda com rigor, entende? O Entendi. meu medo é, como o Antônio levantou, a calculadora, né, do Banco Central, quando a lei entrar em vigor e a gente não tiver a calculadora, né? Não fique, meu amigo. Utiliza do TJ, vai por mim. Não, mas a do TJ não vai fazer o cálculo, essa equação aí, né, da Selic menos IPCA. Aí você vai fazer o seguinte: você vai printar o seu cálculo no TJ. Você vai falar: ó, eu fiz o cálculo aqui. Tá errado por quê? Ou eu utilizei esse parâmetro que o tribunal me disponibiliza. Qual é o parâmetro que eu tenho para utilizar? Vai ser um despacho. Aí eles vão falar que é o da lei, o parâmetro é o da lei. A taxa de juros é igual a Selic menos IPCA. Exatamente. Eu acho o seguinte, é uma sugestão, assim, Sim. enquanto não sair essa calculadora aí, você disponibiliza aí o contato da sua contadora. Opa! Eu ia falar exatamente isso, porque Uma boa ideia. assim, se o TJ não disponibilizar, né, essa planilha para auxiliar o advogado, como tem hoje para os cálculos simples, eu digo que aquele cálculo, né, aquela calculadorinha ali, é só para ser utilizado para cálculos simples, porque para complexo a gente precisa de um auxiliar, de um profissional qualificado. Então, se o advogado ele não tiver já dessa forma ajustada para a Selic, eu entendo, tá? Aqueles que não têm realmente conhecimento, outros até que acham, mas que acabam não tendo, vai fazer o cálculo errado. E aí é o momento de ter o suporte de um contador para poder auxiliar na elaboração desse cálculo. Eu sempre falo isso, e foi um tema de um dos nossos encontros, da importância de um profissional para auxiliar, porque, na dúvida, o contador ele vai fazer o cálculo de acordo com o que foi determinado na decisão e, havendo a impugnação da outra parte, ele vai te dar fundamentos, um parecer, para que você faça a resposta dessa impugnação. Então, é muito complicado você utilizar uma calculadora que a gente tem de forma gratuita pelo tribunal ou até pelo Banco Central, quando exige uma complexidade maior e o advogado acha que pode fazer por ali para não ter nenhuma despesa com o contador, mas aí vai ter uma impugnação e o advogado não vai ter fundamentos para impugnar, porque ele utilizou uma calculadora que fez o cálculo para ele. Então, ele não vai saber fundamentar aquela discussão, não, porque esse cálculo não está certo por isso que o contador nos dá o suporte. Então, eu sempre falo e bato na tecla que tem situações que a gente precisa do auxílio do profissional, tá? Perfeito. E aí a gente tem a esposa do professor Luiz para poder indicar aí para os casos. Gente, eu Que vou está grávida do nosso terceiro filho. aí, pô, parabéns. Eu vou encerrar a gravação, Parabéns, tá parabéns. bom? Qualquer dúvida. Os parabéns pela aula e
paternidade, né? Digamos assim. Muito obrigado. Verdade. Qualquer Obrigado a dúvida todos. pode ser colocada aqui na descrição do vídeo, que a gente vai colocar nos nossos canais. A gente sempre procura responder todas as dúvidas, tá? Não deixa de seguir, curtir, compartilhar os nossos vídeos, o nosso conteúdo, para que chegue outras pessoas. E sempre a gente vai estar colocando conteúdo bom aí no nosso canal, tá bom? Até o próximo encontro. Obrigado, Luiz. Obrigado, Evelyn. Tchau, Abraço a gente. todos aí. Tchau, tchau.